Hey, hey, hey! Vamos ver a história de Bloomburrow em pouco mais de 15 minutos. Eu vou matar o Jace Beleren. A história começa com Tomik aceitando que seu marido só sabe falar de outros homens. Hal estava bravo com Jace. Ele descobriu que o Jace estava viajando por aí disfarçado de Ashok. Por quase 2 anos eu acreditei que ele tinha morrido na invasão firexiana, dizia o Hal. Agora ele me aparece brincando de cowboy e fugiu para sei lá onde. Tá resolvido, eu vou matar ele. Tomik só respondeu: você não vai matar ele. Ele é seu amigo. O pior é que eu já tentei procurar por ele, só que ele não está em nenhum dos planos mais famosos, Hal reclamou. Aí fui pedir ajuda para a errante, só que ela tá sem centelha e ela me falou para sentir o aether da energia de Planeswalker. Papo de humanas. Tomik então perguntou se ele já tentou fazer isso, já sabendo que a resposta era não. Hal então decidiu tentar isso. Então Hal foi para Thunder Junction. Tentou abrir sua alma para sentir o aether da energia de Planeswalker. De acordo com a errante, essa era a maneira de seguir um Planeswalker. Vai, alma, abre. Depois de um tempo, ele começou a sentir o aether e a falta dele. Então com isso, ele soube para onde Jace Planeswalkou. Hal seguiu o traço e Planeswalkou em direção ao mundo que Jace foi. Ele se viu em um mundo que ele nunca foi antes. Era tão verde e colorido. Ele sentia o ar diferente. Com o seu focinho? Hal estava em negação, xingando que ia matar o Jace. Por culpa do Jace, Hal virou um furry. A história começa com Mabel, uma mãe camundonga, cuidando de seus filhos, na sua pequena vila de Goodhill. Bloomburrow era um mundo onde todos os animais viviam em paz e companhia. Mabel estava se preparando para comemorar o seu aniversário com todos os animais da vila. Ela era responsável por muitas coisas, desde a sua padaria até lutar contra bandidos que passam por sua pequena vila. Mas o que ela amava mesmo era ver seus filhos e seu marido brincando e terminando de arrumar a festa. Entretanto, avisaram para Mabel que alguém estranho tinha chego na vila e ela correu para ver quem era. Era uma sapa chamada Helga, que estava muito ferida. De acordo com ela, sua vila havia sido atacada por uma besta calamitosa. Por Marra, rara criatura mística que apagou os céus e encobriu sua vila com total escuridão, atacando os moradores de Pondside. Helga não sabia o que fazer, não tinha como ajudar, então correu para a vila mais próxima. O pior é que a Helga havia sonhado com isso. Ela tinha um poder de premonição e ainda sonha com mais destruição que há de vir. Mas Mabel deixou claro que não era para ela se culpar com isso. Então, Helga descansou. Bestas calamitosas têm o poder de mudar de dia para noite, de calor para frio, campos arados, implantações mortas. Se uma chegasse na vila deles, poderia destruir tudo o que eles trabalharam por gerações. Então Mabel decide pegar sua arma, uma espada passada de geração em geração na sua família, criada pela lendária Lily do Vale. Mabel andou pelo começo da sua festa de aniversário, que ocorria por toda a vila, e via a comemoração começar, todos se divertindo, desde a criança mais nova até o maior dos anciões. Ela era uma das melhores guerreiras da vila, espantou incontáveis bandidos de lá, mas o monstro pode estar se aproximando. O melhor é interceptar a coruja antes que chegasse lá. Só a aproximação de Marra já destruiria Goodhill inteira. Será que ela teria que deixar seus amigos, sua família, para lutar contra uma besta calamitosa? Ela ouviu a Helga, entendia que para deixar todos se divertindo, como na festa que estava acontecendo, ela precisaria fazer isso. Então ela começou a movimentar as pessoas, reuni-las para um anúncio. Falou para o pessoal sobre a Helga e o que ela passou, e que eles deveriam ir até Pondside, ajudar os moradores de lá, e talvez enfrentar a besta se achassem ela. Anunciou também que iria, mesmo que sozinha. Por sorte, a primeira mão já se levantou. Era Phineas, um amigo arqueiro dela, seguido por Huggies, Gabi e Zoraline. Helga já estava melhor e foi ajudar eles. Ela informou que ela já foi aprendiz do Rei Glarb, e assim os 6 saíram na jornada. Quando chegaram lá, observaram o que sobrava daquela vila. Ela estava abandonada e destruída. Huggies analisou as marcas deixadas pelos moradores e falou que eles foram para o sul, provavelmente para Hay Meadow, a vila mais próxima nessa direção.
Entretanto, eles ouviram um barulho e seguiram esquerando enquanto ouviam pessoas mexendo em destroços de casas. Viram 2 esquilos. Mabel conseguiu ouvir os esquilos falando que lá não tinha nada de bom para saquear e tinham que acompanhar as bestas enquanto obedecem a Cruel Claw, ir até Tree City. Helga interveio, gritando para os ladrões pararem de mexer nos destroços. E, vendo os 6 do grupo aparecerem, os esquilos se assustaram e fugiram em direção para Tree Cities. Mabel falou que os moradores que sobreviveram já deveriam estar na outra vila. O que eles deveriam fazer é perseguir os esquilos, para entender o que as bestas calamitosas estão fazendo. Então todos eles concordaram, e eles foram para Que nome difícil da porra! A cidade das 3 árvores. Pronto, chegando na cidade das 3 árvores, eles ficaram assustados com o tamanho de tudo lá. Aquilo não era só uma vilazinha, era uma metrópole. E tudo lá parecia calmo? Então eles começaram a perguntar para todos se viram os esquilos, ou até mesmo esse tal de Cruel Claw. O que chamou a atenção de algumas pessoas, pois uma lontra passou perguntando sobre alguém também. Talvez tivesse mais gente tentando enfrentar as bestas calamitosas? Aí eles encontraram essa lontra, era Hauzerak, reclamando que ele era mais importante que todos esses animaizinhos por aí. Então ele perguntou para Mabel se ela tinha visto um homem. Mabel perguntou que tipo de animal era esse homem, então ele respondeu que ele não sabia, mas esse homem estava, provavelmente, vestindo um manto azul, e ele tinha umas tatuagens bem diferentes. Tatuagem? O que é isso? Talvez aqui seja padrões de pelo? Listras? São 2 linhas brancas correndo da sua boca até seu queixo. Mesmo com a descrição, Mabel não pôde ajudá-lo. Entretanto, Helga virou para seu livro de desenhos e mostrou para Hal. Ele viu um desenho daquela raposa safada que ele já reconhecia como Jace. Helga falou que viu ele num sonho, como uma premonição. De acordo com ela, Jace não viajava sozinho. Antes que Hal pudesse questionar mais, a cidade começou a ser atacada. O mar subia e ondas arrastavam tudo pelo caminho. A cidade das 3 árvores estava sendo atacada por um peixe gigante, o Flodgar, outra das bestas calamitosas. Todos eles foram arrastados pela onda gigante que se formou da água. Mabel estava se debatendo e lutando contra a corrente, mas era inútil, a água era mais forte. Só conseguindo ganhar o controle quando a água se acalmou novamente. Ela tinha ido para longe, muito longe. Felizmente, quando ela viu, Hughes tinha salvo eles, mantendo todo mundo junto, os segurando. Só que estavam longe da cidade. Eles tinham parado em uma caverna? Era um lugar escuro e estranho. Todos estavam cansados e molhados. Não tinham energia para lutar. Mas, ao piscar, pessoas ratos apareceram em volta deles, com armas apontando e mandando eles saírem de lá. Entretanto, o líder dos ratos apareceu e mandou todo mundo se acalmar, e estava pronto para ajudar. Eles eram os Exposition Givers, quer dizer, os Lore Keepers, que cuidavam de manter a história de Bloomburrow. Eles estavam armados, pois outros visitantes passaram por lá recentemente e causaram grande confusão. Era uma doninha chamada Cruel Claw. Mabel reconheceu o nome e perguntou sobre ele. Cruel Claw conseguiu um artefato que tem a atenção dos monstros, um ovo de uma besta calamitosa, e elas querem de volta. Por isso estão atacando as vilas, à procura do ovo. Alguém estava ordenando o Cruel Claw. Ele só era um mercenário, e Mabel estava decidida em achar quem era e devolver o ovo para seu lugar, pois o poder que nasce de um ovo desses na mão errada significa o fim da paz. Então Mabel pediu para Helga usar seu poder de clarividência para ver onde Cruel Claw estava. Ela conseguiu. Helga falou que ele estava na terra do rei Glarb, Fountainport, e assim eles conseguiram a localização dele. Era a hora da caça. Todos estavam cansados, mas a jornada não poderia terminar. Helga estava meio aflita, pois retornava a Fountainport, um lugar que ela treinou suas artes de dobra da água e clarividência, mas saiu com uma falha de lá, depois de um erro dela humilhar o rei Glarb. Hal e Mabel também conversavam, com Hal dizendo que ele era de muito longe, e ambos sentiam falta da sua família. Só que Mabel tinha que proteger Bloomburrow, e Hal tinha que proteger a Helga, já que ela era sua única pista sobre o Jace. No meio do caminho, uma tempestade surgiu e apareceu uma criatura ameaçando eles. Um tipo de pássaro que Mabel e ninguém em Bloomburrow já tinha visto. Hal reconheceu, era um dragão transfigurado pelo plano para parecer mais animalesco. O grito do dragão vinha com raios roxos,
pronto para atacar junto com a tempestade que vinha. O azar do dragão foi que Hal Zarek estava lá. Ele redirecionou a chuva de raios contra o próprio dragão, com Hal testando o quanto aquela criatura aguentava. Com todos fugindo da tempestade elétrica acontecendo entre os dois seres que não são daquele mundo, o dragão fugiu e Hal foi vitorioso. Logo, eles chegaram em Fountainport, uma cidade cheia de água para todos os lados. Lá era o centro habitacional dos sapos, e dava para sentir a água no ar. Helga ofereceu para eles ir encontrar o rei, já que ela ainda tinha os seus contatinhos da época que ela foi aprendiz dele. E assim, eles conheceram o rei Glarb, o rei de Fountainport. Lá eles contaram o que aconteceu para o rei, sobre Cruelclaw e o ovo. Eles precisavam entregar o ovo novamente para as bestas calamitosas para trazer a paz, impedir mais ataques delas. Então o rei perguntou se mais alguém sabia disso. Mabel falou sobre os Lore Keepers, mas eles não fariam muita coisa. Então o rei Glarb admitiu que alguns sacrifícios são necessários. O que eram essas pequenas vilas? Com correntes de água, ele atacou o grupo e os prendeu. E, convenientemente escondido ao lado do seu trono, estava o ovo das bestas calamitosas. Rei Glarb era o vilão. Havia contratado Cruelclaw para pegar o ovo para ele. E o próprio Cruelclaw apareceu ao lado do rei, porque parece que esse foi o melhor horário possível para eles entrarem. Porque as conveniências não param. Rei Glarb revelou que ele tinha uma mágica para controlar a besta calamitosa dentro daquele ovo, criando um campeão para a cidade dele, que, com ela ao seu lado, ele poderia não só enfrentar as outras bestas, mas também controlar o clima, as plantações, tornar Fountainport ainda mais próspera, tudo ao custo de dominar aquela criatura. Mabel falava que o plano era loucura, que as bestas estavam atacando as cidades, e tudo aconteceu só para um rei controlar uma delas. Mas o rei não se importava com a opinião dela. O que um bando de caipiras fazendeiros poderiam fazer era hora de acabar com o grupo deles. A mágica de Helga era fraca comparada com a do rei Glarb. Não conseguia os libertar das correntes de água dele. Mas ela sabia de uma coisa, que às vezes mágicas pequenas podem fazer grandes estragos. Enquanto o rei Glarb e Cruelclaw se aproximavam para dar um fim neles, ela gerou uma pequena poça d'água no chão, fazendo os dois escorregarem. E o rei perdeu o controle da sua mágica, os libertando. Outros mercenários apareceram. Mabel podia ser forte, mas os outros não aguentariam a quantidade de vilões que estava lá. Ela tinha que ser rápida. Começou a lutar contra Cruelclaw, mas ele era profissional com a espada. E o pior, estava usando veneno na ponta. Um só corte e ao fim da Mabel. Só que a espada da Mabel começou a responder, pegando fogo levado por gerações da sua família. A mágica de todos eles reunindo em um ponto só, mandando golpes de fogo na direção de Cruelclaw, com ela o desarmando e o podendo matar. Mas ela deixou aquela doninha para o lado, pois Mabel tinha que focar em um alvo ainda maior. Rei Glarb prendia Helga, com sua mágica de água começando a sufocá-la. Mabel, cheia de fúria, pulou em direção ao Rei Glarb, sua espada pegando fogo e derrubando ele, com o rei gritando que ele estava tão perto de ter um vale próspero, sem medo de nenhuma besta. Um vale próspero, nascido de chamas e cinzas, não valia nada. Rei Glarb abriu um portal, e de lá surgiu o dragão que atacou eles antes, soltando raios em tudo e todos, dando espaço para o rei fugir pelo mesmo portal. Hal, infelizmente, não podia usar a mesma tática que usou da última vez. Eles estavam em um lugar cheio de água. A eletricidade, tanto dele quanto a do dragão, iria eletrocutar todo mundo. Mas ele conseguia suprimir os raios do dragão, dando um espaço para Mabel finalizar ele. Ela correu com sua espada e atingiu o dragão, acertando a criatura. Mas parecia que fez pouco dano. Agora ela encarava uma criatura raivosa vindo em sua direção. No limiar da vida e da morte, um novo adversário surgiu. Marra, a coruja da noite, escurecendo o céu, derrotando o dragão, que fugiu de lá. E Marra veio pegar o que era dela de direito. E Mabel sabia bem o que era. Correu em direção ao ovo gigante, sinalizando para Marra que ele estava bem, e o entregou para a coruja. Marra pegou o ovo, e o mundo escuro que ela criou parecia menos ameaçador. Mabel compreendia. A coruja era uma mãe, como ela, só querendo proteger seu filho. Se Mabel veio até ali para proteger sua família, é claro que as bestas calamitosas faziam o mesmo. Com o ovo devolvido e o rei Glarb fugindo, a batalha terminou.
No fim, Fountainport ficou chocada com a história do rei, que continuava desaparecido. Ele não estava mais por lá. Nossa equipe de heróis voltou para Good Hill, com histórias novas para passar por gerações. Mabel viu seus filhos e seu marido novamente. Ela estava em casa, no lar. Hal estava louco para sair de lá, mas Mabel o pediu para esperar um pouco, pois quis dar para ele um presente. Botões de metal, com folhas de azevinho entalhadas nele. Ela deu isso para Hal e seu marido Tomek, para lembrar que ele é sempre bem-vindo em Good Hill. Helga também decidiu ficar lá. Parecia um lugar tão tranquilo e bom de se morar, e todos eles estavam felizes, festejando. Até que Helga sentiu algo. Começou a falar palavras que não eram dela. Uma clara evidência indesejada se forçava para fora do corpo, para Mabel e Hal ouvirem. Os monarcas na escuridão irão voltar. O mago em azul trará o fim. Todos se assustaram, mas Hal aceitava que era só mais uma coisa para ele desvendar. Com isso, ele decidiu deixar as comemorações. Ficou feliz que tudo terminou bem e ainda fez novos amigos. E, no instalar de dedos, Hal planeswalkou, deixando o plano de Bloomburrow como a última visão de uma grande família.